Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Samuel, nos capítulos 7, 8 e 9. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. 2 Samuel 7. A promessa de Deus a Davi. Ora, tendo o rei Davi acabado de instalar-se em sua residência, e tendo-lhe o Senhor dado paz, livrando-o de todos os inimigos que o cercavam. Disse ele ao profeta Natã: Vê, eu moro num palácio de cedro, e a arca de Deus está alojada numa tenda. Natã respondeu-lhe: Pois bem, fez o que desejas fazer, porque o Senhor está contigo. Mas a palavra do Senhor foi dirigida a Natã naquela mesma noite, e dizia: Vai e dize ao meu servo Davi: Eis o que diz o Senhor, não és tu quem me edificará uma casa para eu habitar. Desde que tirei da terra do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, não habitei casa alguma, mas, qual um viandante, tenho me alojado sob a tenda e sob um tabernáculo improvisado. E em todo esse tempo que andei no meio dos israelitas, falei eu porventura a algum dos chefes de Israel que encarreguei de apacentar o meu povo, porque não me edificas uma casa de cedro? Dirás, pois, ao meu servo Davi: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei das pastagens onde guardava as tuas ovelhas para fazer de ti o chefe de meu povo de Israel. Estive contigo em toda parte por onde andaste. Dizai-lhe um lugar para o meu povo de Israel, plantei-o nele, e ali ele mora, sem ser inquietado, e os maus não o oprimirão mais como outrora. No tempo em que eu estabelecia juízes sobre o meu povo, concedo-te uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos, o Senhor anuncia-te que quer fazer-te uma casa. Quando chegar o fim de teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti a tua posteridade, aquele que sairá de tuas entranhas, e firmarei o seu reino. Ele me construirá um templo, e firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Se ele cometer alguma falta, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de homens. Mas não lhe tirarei a minha graça, como a retirei de Saul, a quem afastei de ti. Tua casa e teu reino estão estabelecidos para sempre diante de mim, e o teu trono está firme para sempre. Natã comunicou a Davi todas as palavras dessa revelação. A oração de Davi. O rei Davi veio apresentar-se ao Senhor e disse-lhe: Quem sou eu, Senhor Javé, e quem é a minha família, para que me tenhais trazido até aqui? E como se isso parecesse pouco aos vossos olhos, Senhor Javé, fizestes promessas à casa de vosso servo, para tempos futuros. Acaso isso é normal para o homem, Senhor Javé? Que poderia acrescentar ainda Davi? Vós conheceis o vosso servo, Senhor Javé. Conforme a vossa palavra e segundo o impulso do vosso coração, fizestes todas essas grandes coisas para manifestá-las ao vosso servo. Por isso sois grande, ó Senhor Javé, ninguém é semelhante a vós, e não há outro Deus fora de vós, segundo tudo o que ouvimos dizer. E que povo há na terra semelhante ao vosso povo de Israel, a quem seu Deus veio resgatar para que se tornasse o seu povo, dando-lhe um nome, operando em seu favor grandes e terríveis prodígios, e expulsando diante do seu povo resgatado do Egito as nações com os seus deuses? Estabeleceste solidamente o vosso povo de Israel, para ser eternamente o vosso povo, e vós vos tornastes o seu Deus, ó Senhor. E agora, Senhor Deus, cumpri para sempre a promessa que fizestes a respeito do vosso servo e da sua casa, e fazei como dissestes. Então será para sempre exaltado o vosso nome, e dirão: O Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, e permaneça estável diante do vós a casa de vosso servo Davi. Porque vós mesmo, ó Senhor dos Exércitos, fizestes ao vosso servo esta revelação: Eu te construirei uma casa, por isso o vosso servo atreveu-se a dirigir-vos esta prece. Agora, ó Senhor Javé, vós sois Deus, e vossas palavras são a mesma verdade,
pois que prometestes ao vosso servo esta graça. Abençoai desde agora a sua casa, para que ela subsista para sempre diante de vós. 2 Samuel 8. As vitórias militares de Davi. Depois disso, Davi bateu os filisteus e os submeteu, tirando-lhes as rédeas do governo. Depois bateu os moabitas e mediu-os com uma corda, fazendo-os deitar-se por terra, 2 medidas de corda para a morte, e uma medida plena de corda para a vida. Os moabitas tornaram-se súditos de Davi e pagaram-lhe tributo. Davi derrotou em seguida Hadadezer, filho de Rubi, rei de Soba, quando este foi restabelecer o seu exército junto do rio. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria e cortou os jarretes de todos os cavalos de carros, dos quais somente reservou 100. Os arameus de Damasco, tendo vindo em socorro de Hadadezer, foram feridos por Davi, que abateu 22.000 deles. Feito isso, estabeleceu guarnições em Arão de Damasco, e os arameus tornaram-se súditos de Davi, pagando-lhe tributo. Desse modo, o Senhor fazia que Davi triunfasse em toda parte por onde ia. Tomou Davi os escudos de ouro que pertenciam aos soldados de Hadadezer e levou-os para Jerusalém. De Bete e de Berote, cidades de Hadadezer, levou ainda bronze em grande quantidade. Ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi tinha desbaratado o exército de Hadadezer, mandou seu filho Adorão ao rei Davi para saudá-lo e felicitá-lo por ter combatido e vencido Hadadezer, pois este era inimigo de Tou. Adorão levou a Davi muitos presentes em prata, ouro e bronze, que o rei consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro de todos os povos que subjugara: Édom, Moabe, os Amonitas, os Filisteus, Amaleque, e ainda o espólio de Hadadezer, filho de Rubi, rei de Soba. Voltando de sua vitória sobre os arameus, Davi aumentou ainda o seu renome, vencendo 18.000 edomitas no Vale do Sal. Estabeleceu então governadores em Édom, e todos os edomitas tornaram-se súditos de Davi, e assim, o Senhor fazia com que Davi triunfasse em toda parte por onde ia. Os oficiais de Davi. Reinava, pois, Davi sobre todo o Israel, e praticava a justiça e a equidade para com todo o seu povo. Joabe, filho de Sarvia, comandava o exército. Sadoque, filho de Aquitobe, e Aquimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes e Saraias era escriba. Banaías, filho de Jojada, comandava os cereteus e os feleteus. Os filhos de Davi eram sacerdotes. 2 Samuel 9. Davi disse: terá ficado alguém da casa de Saul, a quem eu possa beneficiar em memória de Jonatas? Ora, havia na família de Saul um servo chamado Siba. Levaram-no à presença de Davi, que lhe disse: és tu mesmo Siba? Para servir-te, respondeu ele. Tornou o rei: haverá ainda alguém da família de Saul a quem eu possa fazer misericórdia da parte de Deus? Há ainda um filho de Jonatas, respondeu Siba, paralítico dos 2 pés. E o rei perguntou: onde está ele? Siba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodabar. E o rei mandou buscá-lo na casa de Maquir, filho de Amiel de Lodabar. Quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, prostrou-se com o rosto por terra. Davi disse-lhe: Mefibosete. Para servir-te, respondeu ele. Davi disse-lhe: não temas, quero fazer-te bem em memória de teu pai Jonatas, e te restituirei todos os bens de Saul, teu avô, comerás à minha mesa. Mefibosete prostrou-se, dizendo: quem é o teu servo, para que des atenção a um cão morto como eu? O rei chamou Siba, o servo de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertenceu a Saul e a sua casa, eu darei ao filho de teu senhor. Lavrarás a terra para ele, tu, teus filhos e tua gente, e levarás o produto de teu trabalho para servir de alimento à família de teu senhor. Quanto a Mefibosete, o filho de teu senhor,
Ele comerá sempre à minha mesa. Ora, Siba tinha 15 filhos e 20 escravos. Siba disse ao rei: Teu servo fará o que o rei, meu senhor, lhe ordenou. Mefibosete comia, pois, à mesa do rei, como um de seus filhos. Tinha ele um filho menor chamado Mica. Todos os que pertenciam à casa de Siba estavam a serviço de Mefibosete. Este habitava em Jerusalém, pois comia todos os dias à mesa do rei, e era paralítico dos 2 pés. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no segundo livro de Samuel, nos capítulos 10, capítulo 11 e capítulo 12. Paz e bênçãos a todos.